todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos 1 ao 9 e depois o 13 ao 20. E destacamos o versículo 3 que diz assim: Jesus dizia: escutem, certo homem saiu para semear. O tema de hoje é: só melhora quem consegue ouvir. Jesus estava pronto para ensinar algumas coisas para a população que estava seguindo ele. E era muita gente. Então ele costumava ensinar por parábolas. Parábolas são comparações das coisas que as pessoas faziam no dia a dia e entendiam muito bem, e ele comparava isso com as coisas do reino de Deus. Então ele começou a falar, mas ele falou uma palavra antes: escutem. E essa palavra é muito importante porque ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, então ouça. Escutar é necessário. Na nossa vida, nós vamos fazer alguma coisa. Então, temos que inventar. Mas se nós não queremos inventar determinadas coisas que vamos fazer, vamos pesquisar. Vamos escutar o que outros já fizeram, vamos ouvir conselhos. E assim, ouvindo conselhos, também temos orientações de como fazer melhor e como evitar certos erros. Ouvindo ou prestando atenção naquilo que outros já fizeram, nós podemos repetir e o número de acertos sempre vai ser maior do que do erro. Nós vamos acertar mais do que errar. Isso, claro que é uma grande verdade. Mas aquele que quer fazer sozinho, ele até pode fazer. Mas imagina o tempo que ele tem que fazer, o tempo que ele tem que gastar para testar as coisas. É muito melhor ouvir alguém que já fez, alguém que sabe ensinar, e aí tentar fazer. E essa é a ideia de Jesus. Ele sabe das coisas. Ele é o Deus verdadeiro e ele quer ensinar. Então ele fala a palavra escutem, quer dizer, prestem atenção no que eu vou falar. Então ele fala da parábola do semeador. O semeador, aquele que pegava a mão, colocava dentro de uma bacia, um balde, e pegava a semente e jogava a semente. Não tem como medir até onde a semente vai. Alguma semente sempre vai passar do local determinado, daquela terra que se quer semear. Então, ele falou assim: tem semente que caiu lá na beira da estrada, no caminho, onde as pessoas passavam. E lá passando pessoas ou animais, eles pisavam naquela semente e ela não conseguia brotar. Mas vinham as aves dos céus e comiam. E a comparação direta já depois de Cristo é o próprio Satanás, que vem e rouba essas sementes e elas nem conseguem ouvir direito, não conseguem crer em Deus, aquelas pessoas. Mas também teve a semente que caiu entre as pedras, e as pedras, elas automaticamente retêm muita água quando chove. Mas também quando vem o sol forte, logo seca e aquela planta, aquela semente não dá raiz. Então ela morre. A comparação que Jesus coloca é o sol forte, é o sofrimento da nossa vida, a perseguição, e quando isso começa a acontecer, as pessoas creem com muita alegria, mas não suportam que possa haver sofrimento, possa haver tribulações, perseguições, aí eles abandonam a fé, abandonam Deus e ficam desesperados pelo mundo. Tem também aquela semente que caiu entre os espinhos. O espinho, ele produz uma sombra, e aí a semente logo brotou, mas ela logo foi sufocada pela sombra dos próprios espinhos. Então, esses são, na comparação de Jesus, aqueles que creem em Deus,
mas eles querem ter lucro nessa fé. Precisam de bênçãos materiais. E se essas bênçãos materiais não vêm, eles abandonam tudo. E aí eles vão para os espinhos, vão para as coisas do mundo, e aquilo os sufoca, aquilo os mata na fé. Aquele que caiu, a semente, no caso, na terra boa, é aquele que ouviu. Volta novamente aquilo que Jesus fala, ouçam. Ou no final, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aquele que ouviu, aquele acreditou, aquele aceitou, aquele então se colocou a trabalhar. Aquele produziu bons frutos, como diz o texto, ou então esse fez boas obras. Ele ouviu, ele creu, ele produziu. Então, qual é a produção? Alguns creem e vão vivendo uma vida cristã, produzindo, quem sabe, 30 ou 60, outros 100. Quer dizer, de um grão produzir 30, ou de um grão produzir 60 ou 100 vezes mais do que aquele grão. Aqui está uma medida que Deus que julga. Nós não podemos julgar isso. Deus olha para as boas obras das pessoas e ele vê quem que está vivendo melhor a fé e quem não está vivendo melhor a fé. Mas mesmo assim, aquele que vive a fé, ele está salvo. Aqui também vem esta palavra ouvir. Ela é repetida. E isso cabe para nós prestarmos bem atenção, olharmos com atenção aquilo que Deus nos ensina. Se nós queremos chegar ao caminho dos céus, o caminho do reino de Deus, nós não precisamos inventar alguma coisa. Deus já fez isso para nós. Está tudo pronto. Nós só precisamos ouvir e crer, e aí viver nesta fé todos os dias. Não precisamos procurar outras coisas. Então, quem tem o problema com isso é aquele que não consegue ouvir, ou aquele que presta atenção de certa parte, mas ele não está acreditando, ele não quer saber disso. Ele quer algo em torno de coisas materiais, ele não quer ter sofrimento nenhum na vida, ele quer se dar bem aqui na vida, e isso ele precisa de Deus. E tem religiões que gostam de fazer isso e pregam mentiras. O semeador, então, quem é? O semeador é aquele que já ouviu, aquele que acreditou e aquele que está trabalhando para o reino de Deus, aquele que está levando para frente a sua fé, as boas obras, e ele cuida das pessoas que estão à sua volta, da congregação, da sua família e dele mesmo. E ele quer ficar junto com Deus. Então, ele tem boas atitudes e ele fala da palavra do Senhor para que outros possam ouvir e outros possam crer. Jesus, ele é tão bondoso quando ele fala sobre essas parábolas que ele sempre chama a atenção para si. E ao chamar a atenção para si, ele prega uma verdade, uma palavra que nos consola e nos ajuda. Cabe a nós ouvirmos sempre com atenção a palavra de Cristo, crer nela e viver conforme Deus nos orienta. Então, quem ouve, ele melhora a sua vida. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a ouvir com atenção os teus planos e também ajude-nos a ouvir com atenção os planos das pessoas que estão à nossa volta, especialmente aqueles bons planos. Ajude-nos também a nós melhorarmos na vida, tanto material como espiritual. Renova sempre uma fé forte em nossos corações e dê-nos todas as coisas necessárias para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.